Boa tarde a todos e a todas. Acho que a gente pode começar então. Bom, é um prazer recebê-los aqui hoje, mesmo que virtualmente. O meu nome é Roberta, eu sou graduanda do curso de Bacharel em Matemática pela Universidade Federal de Uberlândia, do campus Pontal, e faço parte do PET Matemática Pontal. Hoje realizaremos o segundo módulo da atividade O Mundo dos Jogos, que tem por objetivo apresentar os jogos como um material que pode auxiliar no ensino e aprendizagem e despertar o interesse pela matemática dos alunos de graduação, além de proporcionar um aprimoramento dos conhecimentos de matemática de uma maneira divertida, diferenciada e desafiadora. Falaremos um pouco a respeito do jogo Mancala. A gente vai iniciar com uma palestra e, ao final, teremos um momento prático jogando. Gostaria de informar que a atividade será gravada para que, posteriormente, a gente possa atingir mais pessoas. Convidamos para palestrar, então, a professora Cristiane Coupe de Oliveira, que possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Educação Matemática pela Unesp, doutorado em Educação Matemática pela USP e pós-doutorado em Educação Matemática pela USP e Universidade de Lisboa. Atualmente é professora associada do ICEMP, Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia. Enfim, é um prazer enorme recebê-la aqui hoje. Agradecemos muito por ter aceitado o convite e esperamos que sejam enriquecedoras as discussões. Quem tiver pergunta pode ir mandando no chat e, posteriormente à apresentação, as dúvidas serão respondidas. A fala é sua, professora. Boa tarde, obrigada, Roberta, obrigada, Marcelo, tutor do PET Matemática Pontal. Antes da minha fala, eu queria dizer que achei muito interessante o projeto, queria parabenizar o grupo pela ideia, pela proposta, e existem muitos jogos no mundo, né? E os jogos, eles iniciam com uma atividade didática, né, também na educação matemática. E hoje, especialmente, e não foi combinado, né, quando a Roberta me chamou, eu falei, não, eu vou falar do Mancala, né? E aí vocês vão entender por que eu vou falando que foi uma coincidência eu falar do Mancala justo hoje, né? Eu vou, então, compartilhar com vocês aqui alguns slides para a gente acompanhar a fala. Só me diz aí, Roberta, se vocês estão vendo. Já está no obrigado aí, não, né? Está aparecendo. Está aí? Sim. Bom, então, a Roberta já me apresentou, né? Eu sou professora associada do ICEMP, da Universidade Federal de Uberlândia, no campus Pontal. Eu sou coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas, de Pesquisa e Estudos em Educação Matemática, o NUPEM, aqui também do Pontal, e do nosso programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática, e sou do grupo GPEM da USP, por 20 anos, a gente está pesquisando junto com esse grupo e junto ao professor Biratã, que infelizmente nos deixou há alguns dias, né? Então, a gente tem aí algumas marcas dessa etnomatemática no Brasil, que foi constituída aí pelo professor Biratã D'Ambrosio. E aí, o objetivo dessa conversa hoje é a gente dialogar um pouco sobre as origens culturais dos Jogos Mancala e suas potencialidades pedagógicas, né? Aí vem a coincidência, né? Quando a Roberta me disse o dia, né? E eu falei do jogo, que bom que tudo se juntou, porque hoje é comemorado o Dia da África. E a gente vai falar de um jogo, ou de jogos, de família de jogos, né, africanos, que é o Mancala. E eu achei que foi muito apropriado, né, mas também não foi combinado, foi por um acaso, mas o acaso foi bem-vindo nesse caso aqui nosso, comemorar aí o Dia da África. E antes de entrar propriamente na fala sobre o Mancala, eu queria falar um pouquinho dessa anterioridade do pensamento matemático na África,
que se tem como primeiro registro numérico da humanidade o osso de Ixen, né, que é ali o que a gente tem hoje como o Congo, né? E essa imagem aí é uma imagem da revista Científica América Especial de Etnomatemática, em que há essas imagens e que está no Museu Britânico. Então, às vezes a gente pensa que a origem da matemática se inicia aí com a Grécia e, na verdade, não é, né? Então, eu acho que, como hoje é dia da África, é bom a gente saber que existe uma anterioridade do pensamento matemático na África, uma anterioridade de pensar em monumentos, de pensar em arquitetura, e que a gente não conhece, e depois eu vou falar um pouquinho, né? E aí aqui estão, né, um mapinha também que está nessa revista especial, de onde se encontra o vilarejo de Ixengo. Ainda nessa anterioridade, aí há um marco também, que é a construção das pirâmides, e para construir pirâmides é preciso muita matemática, né? E a gente tem esse patrimônio da humanidade ainda no Cairo, né? Que são missionários, e que matemática, muito raciocínio foi requerido para a construção por muito tempo, por muitos anos. E essa matemática necessária, milimetrada, calculada, né, geometricamente, tinha um sentido religioso, um sentido sagrado, né, porque as pirâmides foram construídas para abrigar os corpos, né, o corpo fúnebre do faraó. Seria a morada da eternidade dos faraós. Então, tinha que estar tudo muito bem calculado, de distância, onde ia ser a cama. E isso tudo tinha a ver, e ainda tem, com a questão da religiosidade desse povo, né? E algumas outras técnicas, né, como a técnica de mumificação, que requer, assim, uma produção, né, de elementos físicos, químicos, né, para essa conservação. Então, não era só um polo de matemática, mas também das ciências, né, um berço da ciência ali. E outras, tem vários estudos, vários estudiosos de outras ciências que se desenvolveram aí na África. Então, vai a minha homenagem aí no Dia da África sobre essa questão da anterioridade do pensamento matemático. E vai também uma questão que a gente discute, principalmente eu que atuo nessa linha de pesquisa, junto ao programa Etnomatemática, que é o que a gente chama de epistemicídio africano, né? Esse apagamento, essa invisibilidade da civilização, dos conhecimentos de África, né? Porque a nossa história é narrada de um ponto de vista eurocêntrico, né? Quer dizer, a Europa ali comandando tudo, né? E aí a gente não está dizendo com isso que a Europa não tem as contribuições. Nossa, tem muitas contribuições, mas nós precisamos conhecer as contribuições de todos os povos, né? E como hoje o assunto é África, a gente está trazendo essa questão, né? Aí, enquanto a gente fala dessa história, é uma história que produz estereótipos, estigmas negativos contra os africanos e as suas diásporas, né? Porque os africanos não se localizam somente na África, né? Houve essa diáspora do continente africano para diversos países, e o Brasil foi um país que recebeu o maior número de africanos e foi o último país a abolir a escravatura, né? Então, por isso que é o nosso percentual de negros, que inclui pretos e pardos, é de 52%, né? Então, mais da metade aí da nossa população brasileira é negra por conta dessa diáspora no período. E aí a gente vai falar um pouquinho do Mancala a partir de um livro que chama Mancala Oele,
que é uma coleção de livros que se chama Jogos de Tabuleiro, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Acabou que eu esqueci de pôr São Paulo. Foi publicado em 2020. E por que esse livro foi publicado? Porque a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo fez um projeto, Jogos de Tabuleiro, e adotou no currículo essa proposta de trabalhar jogos das tradições, tanto africana quanto tradições indígenas. Quais foram os jogos que vieram para o Brasil a partir dessa troca, dessa diáspora africana? E o jogo, ou os Jogos de Família Mancala, foi um desses jogos. Então, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Mancala está no programa, no currículo das escolas da educação básica. E aí eu trouxe algumas falas de professores que publicaram esse livro. O professor Acácio Almeida, que Jogos de Semear da África, ele traz esse artigo, faz o prefácio desse livro. O professor Acácio Almeida, ele é pró-reitor de ações afirmativas na UFABC, em São Paulo, e, além disso, ele é um colecionador de mancalas. Eu conheço, inclusive, nós já fizemos uma live aqui no Profifor, na UFO, e eu conheci já a parte do acervo que ele tem do Mancala. Ele é um professor que não é da matemática, né? Ele é um professor da área de ciências sociais, mas que gosta de jogar e gosta de colecionar. Das pessoas que eu conheço, ele é o que tem o maior número de tabuleiros de Mancala que eu conheço, né? Bom, e aí ele diz que as crescentes interações globais, simultaneamente a revitalização de expressões culturais e tradicionais, portanto populares, tem favorecido novas formas de trocas, né, de coabitação da diversidade de culturas dentro de uma comunidade, contribuindo para esse pensamento de um mundo plural, né? Estarmos falando de um jogo africano, em outras épocas a gente não teria esse conhecimento, né? Então, olhar para essas expressões culturais e tradicionais, porque jogar é uma cultura tradicional, né? A gente vai buscando esse alcance de um mundo mais plural e com outras linguagens e com outras formas de pensar, né? O professor ainda coloca que nas últimas décadas aumentaram as ações no Brasil promovidas por associações e instituições científicas que visam construir iniciativas de preservação de memória coletiva de comunidades de imigrantes, e aí inclui-se a comunidade de africanos, né, nas diversas formas de sua diáspora. E a gente está falando de São Paulo porque o livro foi produzido lá, mas em todas as cidades do Brasil, nós temos aí uma comunidade, às vezes, mais expressiva, menos numérica, de africanos, né? Então, essa diáspora agora, que foi uma diáspora no período escravocrata, agora a gente tem uma diáspora que em São Paulo estão sendo conhecidos como novos imigrantes. Então, essas tradições entram nesse processo que a gente chama de intercultural, né? Eu chego com a minha cultura e tenho um encontro com outra cultura, que é a nossa cultura brasileira, né? Então, essa possibilidade de encontro de culturas, né, a ciência chama de interculturalidade. E não como um problema, né? Eu não posso entender ou ver a imigração como um problema, uma situação delicada. Eu tenho que entender como uma possibilidade de troca de conhecimento, de encontro, né? E é esse movimento que tem se falado e pensado aí dentro dessas diásporas, que a gente pode chamar das diásporas contemporâneas, né? Não só do movimento da escravatura, com a diáspora, com os navios negreiros e que chegaram até o Brasil também. Então, a filosofia, os valores e as formas de pensar refletido nas diversas línguas, porque o continente africano
existem uma infinidade de línguas, assim como aqui no Brasil, uma infinidade de línguas indígenas, né? Os jogos, as tradições orais, e aí são conhecidos os griots, né? Os griots são contadores de histórias que a comunidade escolhe, né? E diversas manifestações culturais constituem o fundamento da vida comunitária. As comunidades africanas, elas pensam no nós, não no ou, não no eu, né? Existe essa cooperativismo, essa coletividade que promove aí dentro dessas línguas, jogos e tradições o que é a vida comunitária, né? Isso a gente pode perceber muito forte também, fortemente, nas comunidades indígenas aqui no Brasil. Então, em 2015, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo introduz no currículo o Mancala Uelê. Essa foi a terminologia elegida aí pela Secretaria Municipal de Educação, né? Mas a gente vai ver que tem outros nomes, né? Então, a ideia desse programa Jogos de Tabuleiro, desenvolvendo ações para salvaguarda do patrimônio material e imaterial, mapeando e documentando esses jogos. Então, não foi só um projeto para mapear os jogos Mancala, mas outros jogos de tabuleiro, inclusive africanos, porque existem vários tipos de jogos africanos, né? E há uma publicação de autores portugueses que se chama Jogos do Mundo Inteiro. E aí é um livro muito interessante que traz aí, na essência, muitos jogos africanos, mas outros também, de outros povos, né? Então, a gente começa a pensar que jogar é uma necessidade humana, né? Existe um livro do Huizinga que justamente se chama Homo Ludus. Homo Ludus é o homem lúdico, né? História é a necessidade do lugar, né? Então, eu estou no meu contexto da pré-história e estou lá sem fazer nada, né? O que eu vou fazer agora, né? E eu vou jogar. Então, historicamente, o lúdico vem para a diversão, para passar o tempo, para né, esse contexto todo. Mas também se insere no programa de educação, no currículo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa parte histórica e também, em paralelo, como isso vai entrando no currículo. No currículo, quem começa a pensar sobre jogos como uma possibilidade pedagógica foi no reino, né? No reino da Inglaterra, agora eu não me recordo, mas depois eu posso passar o artigo para vocês, que o rei resolve levar um jogo para ser ensinado ali pelos estudantes e tal. Então, começa aí, se eu não me engano, no século XIX, né? Mas a gente pode ver isso depois. Então, existe uma história desse jogo, né? Ou desses jogos que iniciam aí uma trajetória nos currículos. O professor Acácio ainda coloca, né? E aí é o que eu comecei a falar, que é possível afirmar que os jogos são importantes ferramentas pedagógicas para a transmissão de valores tradicionais de uma geração a outra, educando de forma contínua os indivíduos e a coletividade. Então, não só os jogos são utilizados também como uma prática pedagógica, uma ferramenta pedagógica, apenas já é muita coisa, né? Mas somente para fins de conteúdo, porque nós temos 3 formas de jogos: os jogos de raciocínio, os jogos de puzzle, né, que são os quebra-cabeças, e de lógica, né, e os jogos de conteúdo.
E os jogos de conteúdo, sim, eles são utilizados. Eu quero usar um jogo porque eu quero revisar o conceito de fração imprópria, sei lá, ou de número misto. Então, eu tenho um jogo, ou crio, né, ou há criadores, ou jogos digitais, para que esse conteúdo seja aperfeiçoado, né? Mas nem todo jogo é um jogo de conteúdo. Os jogos Mancala não são jogos de conteúdo, são jogos de raciocínio lógico, né? Então, é importante ter essa diferenciação dos tipos de jogos, né? Porque... E outra coisa, eu vejo, às vezes, eu fico tão bravo com isso, as pessoas chamam de jogo um artefato didático-pedagógico. Por exemplo, o material dourado. Eu vou usar o jogo material dourado. Não. O material dourado é um material, um artefato didático-pedagógico que vai me auxiliar no ensino das 4 operações básicas. Pode, sim. Eu posso pegar as peças e criar um jogo? Pode, pode. Mas o material dourado não é um jogo. Um jogo tem regras, tem objetivos, tem número de participantes, né? Então, um jogo, ele tem aí normas, como jogar, né? Quando a gente compra um tabuleiro, um jogo tradicional, sem ser de matemática, sem ser... eu vou falar um que eu amo, o Dixit, né? A gente tem o Dixit no laboratório. O Dixit não existe um Dixit matemático. Nós temos um Dixit no laboratório de matemática, e quando a gente pediu para comprar, o setor da UFO, que organiza essas compras, pediu para eu justificar por que eu estava pedindo um jogo Dixit, já que não era de matemática. E aí vem novamente, eu tive que justificar que os jogos têm várias naturezas, são vários tipos. Aquele é um jogo de raciocínio. Aquele jogo vai me auxiliar em fazer outros tipos de construções de conhecimento que não sejam ligadas diretamente a conteúdo. Então, o Dixit eu amo o Dixit, e toda vez que a gente trabalha com laboratório, eu faço uma aula. Infelizmente, agora a gente não está fazendo isso, porque as aulas estão remotas. A gente faz uma aula do Dixit, e é um sucesso sempre. Bom, o que eu posso tirar dentro dessas ideias do Dixit? O que a gente pode perceber, né? E aí, essa estratégia, esse estudo, é que a gente aproveita para compreender quais são as habilidades que o jogo traz em termos de conhecimentos gerais, né? Não só específicos de conteúdo matemático. Esse é o professor Acácio, né? Que eu usei aí vários falas dele, né? E uma parte da coleção de Mancala, como eu disse para vocês, é o cara que eu conheço que tem mais Mancala. Eu não tenho uma coleção, mas tenho um Mancala original, alguns alunos meus já conhecem. Ele é todo de madeira. Se não estiver dando para ver, vocês me falam, tá? Se não estiver dando para ver. Então, ele é entalhado aqui, e a gente abre aqui, ó, não sei se dá para ver, e aí nós temos o tabuleiro, tá? Aqui no tabuleiro de Mancala, vamos ver se as sementes não vão cair. Eu travas, né? Sementes. Aí, como eu disse, o jogo, ele tem regras, e a gente vai ver o seguinte, que tem várias regras dependendo dos países africanos, né? Uma vez eu fui jogar com um amigo meu que é do Mali, né? Ele mora em São Paulo, mas veio do Mali, e ele joga com mais sementes do que eu aprendi a jogar. Eu aprendi a semear com 3 sementes, 4 sementes em cada cava, e ele jogou com todas essas sementes, né? E eu nunca uso, quando eu vou jogar, todas as sementes, porque a regra que eu conheço e as regras de captura de peças é tudo diferente, tudo diferente. E aí ele foi jogar comigo, eu falei, não, você não pode fazer isso não. Aí você está comendo todas as minhas sementes. Ele falou, posso sim. E aí a gente descobriu que a regra do jogo
Mancala no Mali, que agora eu não me recordo porque o idioma dele é Tuareg, eu não me lembro como chama, até preciso perguntar para ele. Ele falou, não, mas a gente joga assim no Mali. Eu falei, eu não aprendi essa regra, não. E tem tabuleiros, aí eu acho que o Acácio tem um tabuleiro que tem, ao invés de 2 fileiras de cavas, tem 3. E aí as regras também são outras, né? Então, esse aqui não é a minha coleção, não tenho uma coleção ainda, mas esse é o original africano. Lógico que a gente tem empresas no Brasil que fazem que fazem protótipos, né, do Mancala, e a gente encontra isso, né? Mas também dá para fazer com material reciclado, né? E dá para criar e trabalhar com os estudantes. Um outro artigo aí que a gente traz desse livro base que a gente está trazendo na nossa fala é a milenaridade dos jogos de tabuleiros, né? Uma semente que veio da África, da professora educadora Eliane Costa Santos, e ela explora um pouco essa questão do lúdico, mas não só como parte do contexto, né, do cotidiano do ser humano, mas também agora no ensino-aprendizagem, como que é esse lúdico, e ela também traz no artigo não só o Mancala, mas outros jogos também de tabuleiro. Então, a professora Eliane diz que o jogo Mancala desenvolve competências de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Desenvolve a capacidade de aprender a aceitar as perdas, porque a gente tem um tabuleiro aqui no laboratório, quando a gente faz eventos de extensão, né, fazíamos, né, vamos fazer um dia ainda, né, se tudo der certo com essas vacinas, e vai dar certo, nós levávamos os nossos 2 jogos de Mancala do laboratório e a gente percebia essas questões. Não vi, você fez a captura, né? Explorar a troca, testar hipóteses, exercitar a concentração e construir uma identidade, né? Por que os africanos pensaram nesses jogos? Eu estou mostrando aqui, e a coleção do Acácio, jogos de tabuleiro, ou seja, foram feitos em madeira, mas originalmente é jogado em países da África na areia. Faz as cavas do jogo na areia, né? E coloca conchas do mar, os países que têm litoral, né? Ou sementes, né? Mas a ideia de semear, né, em seu celeiro, essa ideia de semear, e por isso a professora Eliane chama de uma como que ela chama? Uma semente que veio da África, é justamente essa ideia, né? O Mancala tem essa ideia de Mancala ou jogos de transferência, transferir dentro de um processo, dentro de um sistema lá, as sementes. Então, é a ideia de semear em cada cava, depois vocês vão jogar e vão entender, só que agora no modo digital, né, um pouquinho dessas regras. Ele é um jogo que pode ser classificado como um jogo cooperativo, né? Então, tem um objetivo, quem ganha de sementes ao final. Então, cooperativo contribui para a especialidade, relacionando o cotidiano numa troca contínua, aprende-se a respeitar regras, então você não pode voltar com a sua semente, é só no sentido anti-horário, né? Os limites e espaço do outro, opa, esse lado é meu, essa cava é minha. E aí tem umas jogadas que o estudante fala assim, isso a gente viu também no nosso evento Matematicando e também em alguns eventos que a gente recebe a comunidade no campus da UFO, alguém falou assim, mas eu posso estar no celeiro no lado do outro oponente, e fala assim, posso pegar suas sementes? Né, com aquele receio que está invadindo o espaço do outro. E está mesmo, está invadindo porque usou estratégias para invadir e conseguir
algumas regras para capturar o maior número de sementes, porque, afinal, o objetivo é juntar o maior número de sementes, né? E quando o jogo está equilibrado, só define no finalzinho quando dá, assim, uma diferença de uma semente de um jogador para o outro, né? E o senso de reciprocidade, mesmo durante uma contenda, né? Ah, não, porque sempre a gente explica e fala, não, você não era assim, você está pegando, a semente tem que cair, a última semente tem que cair na cava vazia, e não caiu, né? Então, há essa coisa, tá bom, então vou ficar esperto na próxima. Aí a pessoa entende esse raciocínio para capturar o maior número de sementes, e aí a competição começa a ficar mais interessante. Quando nós levamos pela primeira vez, não, acho que foi o segundo Matematicando no Pátio, que é um evento que nós fazemos aqui no curso de matemática, por meio do disciplina Laboratório de Matemática, nós levamos, e eu lembro que a gente tinha um curso de inglês ao lado, de onde nós montamos nossas oficinas e a mesa de jogos, e tinha um funcionário desse curso que ia toda hora que ele tinha um tempinho, ele ia jogar o Mancala. Nós ficamos lá uma semana, ele jogava todo dia, nas horas vagas, ele ia lá, quem vai jogar comigo e tal. E ele falou assim, por que vocês não fazem um campeonato de Mancala, né? E aí, eu falei, nossa, não é que é uma boa ideia? A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo fez um campeonato de Mancala no pátio da escola. Nesse livro também tem essa imagem, eu não consegui tirar. Fantástico, fizeram esse campeonato. Porque entenderam que essa competição seria algo saudável ali para trabalhar as estratégias que o jogo Mancala proporciona, né? Como eu disse, o Mancala é um nome generalizado dado a uma família de jogos do continente africano. Então, há pesquisadores que dizem que a origem está no Egito, né? De novo o Egito aí como referência, e é um jogo tão antigo como o xadrez. Tanto que nesse projeto lá da Secretaria de Jogos de Tabuleiro, eles começaram com xadrez. Então, as escolas, uma escola ou outra, tem essa proposta de jogos de xadrez, né? Dentro do currículo. E o xadrez está em alta aí depois de uma série, né, da Netflix, né? Não sei se vocês já assistiram, quem não assistiu, assista. O Gambito da Rainha, né? Então mostra também uma estudante do ensino médio e tal, não vou dar spoiler, que trabalha um pouco com essas estratégias do xadrez, né? As estratégias não são semelhantes ao xadrez, porque não há o número de movimentos do xadrez, do cavalo, do bispo, do peão, não tem esse número de movimentos, mas também precisa de um raciocínio para a captura de sementes, né? Então, tem um objetivo, eu tenho que buscar sempre estratégias para conseguir o maior número de sementes. Eu posso semear 3 e colher uma semente, mas eu posso semear uma e colher 6 sementes, né? Então, é nessa lógica que a gente vai pensando nessas estratégias. Então, são várias versões, só pelo acervo do professor Acácio, vocês puderam ver, né, que são várias versões, e, como eu disse, o Egito é citado como um primeiro berço, e quem jogava eram os faraós, né? Mas existem outros que dizem que o surgimento está na Etiópia, mas, ou seja, essas origens do jogo Mancala, dos jogos de transferência, né, vem aí da cultura africana, isso aí é fato, né? E aí todos os povos dizem, eu não sei, mas quando eu conversei eu não conheço Cabo Verde, mas quando eu conversei com o professor Acácio, ele me disse que nas praças
de Cabo Verde, as pessoas ficam jogando mancala. Igual a gente tem algumas praças no interior que tem jogos de tabuleiro, tabuleiros de xadrez, né? Tipo, em mesinhas. Lá em Cabo Verde há essa prática, né? E alguns outros países também há essa prática, mas Cabo Verde, segundo o professor Acácio, que conhece vários países da África, e em cada país ele vai nos mercados e adquire um ancala, ele disse que onde ele viu mais as pessoas jogando foi em Cabo Verde. Então, como eu disse, os jogos da família mancala são relacionados à atividade de plantio, a ideia de colher semente. A semente que a gente tem aqui, ó, o que é legal. Ai, lá vai, caiu. Depois eu cato, sempre cai quando eu faço essa sementinha aqui, não sei se dá para ver, ó. Essa sementinha é uma semente que é de uma planta tradicional, uma árvore tradicional chamada de árvore da vida, ou baobá, né? Então, hoje se trabalha com essas sementes, né? E nesses jogos industrializados, né? Que faz o protótipo do jogo, se joga com pedras, com contas. Nós adquirimos o tabuleiro aqui no laboratório de matemática agora. Veio sem sementes, a gente reclamou na empresa, mas não teve jeito. Aí a gente foi numa loja de produtos de costura e compramos umas contas lá. Vamos comprar essas contas para fazer as vezes das sementes. Gente, essa semente já caiu uma ali, mas isso pipocava quando a gente levava nas exposições, pipocava. Eu falei, não está dando certo. Aí teve um semestre que um aluno nosso falou assim, não, isso aqui está muito ruim, vou trazer umas sementes da fazenda. E trouxe uma sementinha vermelha com um olhinho preto, agora eu não me recordo o nome da semente, e está lá até hoje. E aí foi um sucesso, porque a semente adere à madeira, né? E a conta que a gente tinha comprado de bijuteria pulava, escorregava, não dava certo. Então, quanto mais original a gente fizer um protótipo, quanto mais original o protótipo for em relação ao que é realidade, né? A madeira ou a areia, vai ser mais fácil o jogo no sentido de manipular, né? Então, como eu disse, são diversas versões, diversos nomes, que a gente vai ver daqui a pouco, regras diferentes, como eu já contei do meu amigo do Mário, o Mussa, e são jogados aí em vários países. Agora, o que permanece é a ideia do semear, e, portanto, jogos de família ou jogos de transferência, transferir semente em cada cava. Então, nós temos aí no continente africano, foram identificados cerca de 200 tipos de jogos mancala, com regras diferentes, né? Então, dependendo se é em Cabo Verde, se joga de um jeito, se é no Mali, de outro, se é em Angola, de outro. Eu conheço Angola e eu não vi ninguém jogando mancala lá, porque lá o mais forte são outros desenhos na areia, que é os sonas gráficos. E os sonas gráficos, eles se constituíram agora no mês passado, em Angola, como patrimônio imaterial, né? O PET promoveu uma conversa com o meu orientando, o Carlos Mucuta, eu não sei se ele falou isso, mas da região de Angola, que estão os Chokwe, a comunidade Chokwe, há essa outra cultura muito mais forte, que são os sonas. No entanto, na capital de Angola, em Luanda, em um mercado de artesanato, eu vi diversos tabuleiros de mancala. Ou seja, que se joga, né? Porque senão não ia ter um tabuleiro, né, de mancala. Então, assim, a gente ia retornar lá e aí com a pandemia não voltamos mais. Mas se eu tiver a oportunidade de voltar lá, eu vou investigar um pouco
quais são os povos que jogam, né? Porque não são todos os africanos que jogam, existem as culturas, as etnias, né? Identificadas em cada país. E aí eu trouxe alguns, ó. Dentre tantos outros nomes, e esse aqui, quem está falando é a professora Eliane, tem o Owari, em Gana, jogados pelos povos Ashanti, Ouri, em Cabo Verde, em Portugal também se chama de Ouri. Auari, no Suriname, Adi, no Benin, que é ex da Omé, Andô, no Sudão, Calá, na Argélia, Ouari, na Gâmbia e no Senegal, Waril, no Sudão e Haiti, e Aiô, na Nigéria, e Auelê, na Costa do Marfim. Auari, em Burkina Faso, ex-Alto Volta. Baulé, na Costa do Marfim, então na Costa do Marfim se chama Auelê e também Bauelê. E nas Filipinas e Ilha Sonda. E, finalmente, o Mancala, Auelê, que assim para esse projeto Jogos de Tabuleiros em São Paulo. Aí eu incluí, porque essas informações são do artigo da professora Eliane. Só que eu incluí lá em Angola, igual eu falei para vocês, eu não vi ninguém jogando na rua, mas eu vi esse tabuleiro e tem um livro de um pesquisador, Chokwe, que se chama Kiala. Então, o jogo Mancala, em Angola, se chama Kiala. E existe já uma versão, porque eu fui num congresso de étnico-matemática lá, e tinha um pesquisador apresentando a versão digital do Kiala. Então, existe para você baixar no Android, no iPhone, existe um Kiala digital, tá? Que aí o criador estava lá apresentando justamente essas regras, tá? Aí foi uma loucura, ele falando isso, o pessoal no celular baixando para jogar junto com ele. Então, em Angola se chama Kiala e não está aí nas falas da professora Eliane, né? Bom, e aí a professora Eliane, ela fala que essa milenaridade dos jogos de tabuleiro, que ela chamou de uma semente que veio da África, se dá justamente pelo fato do Mancala Auelê ser um jogo cultural do continente africano, jogado com a semente de baobá, que eu mostrei para vocês, que é uma árvore patrimônio simbólico para nós, né? Diaspóricas e diaspóricos, considerando essa diáspora brasileira. Então, o baobá, existe um mito, né? Uma crença daquela comunidade de que o baobá tem um poder sobrenatural, né? Por isso é chamado de árvore da vida. Esse meu amigo do Senegal, não, do Mali, uma vez me disse assim, não, o baobá é muito importante, é sagrado. Eu fui alimentado por 7 dias no baobá, né? Então eu fiquei pensando, alimentado, o que foi isso, né? Será que ele tomou a água, comeu o fruto, né? O fruto do baobá? Eu tenho até uma réplica aqui do baobá, quem não conhece. Que aí a gente vai visitando, ó. Tem os frutinhos, ela é desse jeito mesmo, uma árvore sem folhas, em geral. E quando eu fui a Angola, eu conheci eu fiquei encantada. A gente foi no museu lá e passava por uma estrada, e naquela estrada tinha um campo, assim, das pessoas fazerem piquenique, a gente chamaria de parque aqui. Só que esse parque não era um parque como o nosso. Era lotado de baobás. Eu nunca tinha visto um baobá de verdade, né? Só nos livros, nos filmes, né? Então, eu tirei foto. Falei, nossa, quanto baobá! E era sábado, quando nós chegamos lá, as famílias se reúnem à sombra do baobá, embaixo do baobá, fazem piquenique. E um professor da universidade lá me disse que as pessoas passam o dia inteiro ali naquele parque, né? Como se fossem os parques que a gente tem no Brasil, né? Que se passa o dia inteiro, faz piquenique, anda de bicicleta,
Só que lá eles têm essa prática de se unirem, se juntarem embaixo desse baobá. E há também uma história que os griots, os contadores de história, se sentam também embaixo do baobá e ali eles vão fazendo os ensinamentos que são necessários para a comunidade. Existe um desenho que se chama Quiricu e a Feiticeira. É um desenho é um desenho francês, né, que relata uma comunidade africana e lá aparece um senhor da comunidade que ensina as crianças ali, sempre no baobá. É como se fosse a escola, o centro, né, do conhecimento ali. Bom, para além dessas origens culturais do baobá, no Brasil, a gente tem, ali ficou errado, a Lei 10.639, de 2003, aqui no lugar do 0 é 9, desculpem aí. Que é uma lei que torna obrigatório a inserção da cultura africana e afro-brasileira no currículo de todos os níveis de ensino, inclusive da universidade. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma pesquisa que foi orientada por mim, que está sendo, porque a minha orientanda ainda não defendeu, mas está prestes a defender. Ela fez uma pesquisa com a possibilidade de implementação da Lei 10.639 com os jogos africanos, né? E isso passou na sala dos professores. Ela foi discutindo, planejando com os colegas dela na escola a implementação desse projeto junto aos estudantes, né? Então, a importância de fazer, de dar vida a uma lei, né, que é já de mais de 15 anos, né, e ainda a gente não vê, né, por exemplo, os nossos cursos de licenciatura foram reformulados recentemente para que essa discussão das relações étnico-raciais, a educação ambiental, as questões indígenas, as questões de gênero, as questões geracionais fossem inseridas na discussão. A educação especial, né, fosse incluída nas discussões da formação de professores, né? Então, ela fez essa pesquisa com esse contexto educacional nosso, numa escola pública de uma cidade ali que a gente chama de Grande São Paulo, e veio para trazer essa necessidade de pertencimento e representatividade dentro da escola dos estudantes que são de maioria negra no contexto dessa escola, e essa minha orientanda também é uma professora negra. Então, ela teve como base aí o programa Etnomatemática, que hoje eu não vou falar, né, mas que foi criação do professor Biratã D'Ambrosio, e é o projeto de mestrado aí, que quando tiver a defesa, provavelmente vai ser mês que vem, eu aviso para vocês. E ela resgatou vários jogos africanos, como Alguer, Quioté, Xincima, Morabaraba e o Mancala, que eles conseguiram aí um tabuleiro, tá vendo, de plástico, porque a gente acha em lojas de jogos ainda, né? E tem outras formas de fazer com aquelas caixas para guardar ovos, né? Que já vem ali com as cavas prontas. Eu já vi com potinhos, um bem difícil que eu vi com potinhos de leite ninho, não, aquele leite fermentado, também já vi. Então, há a possibilidade de fazer com material reciclado, né? E eu acho que é isso. Estou à disposição para perguntas. Agradeço novamente ao PET, ao Marcelo, que é o tutor, a Roberta, que fez o convite para o projeto, e parabenizar novamente a iniciativa de discutir jogos, que eu acho que por trás e dentro, de frente para um tabuleiro, tem sempre alguém pensando naquelas regras, né? Então, alguém pensou nas regras e nas estratégias. Então, há um conhecimento matemático nesse saber fazer.
E o que eu trouxe hoje é um conhecimento matemático de matriz africana para pensar as regras dos jogos Mancala, né? E aí, Olê, Ouri, Kiala, né? Tantos jogos aí que tem esse nome. Em geral, as pessoas chamam de jogo Mancala, né? Mas são vários, é uma família de jogos, né? Então, isso que eu quis trazer também. A gente chama o jogo Mancala porque a gente optou por uma regra, uma norma, por exemplo, que a gente tem no laboratório, né? Mas tem várias formas de jogar a partir dos países do continente africano. Então, eu estou à disposição de vocês. Deixa eu parar de apresentar aqui. Não sei se eu falei no tempo, Roberta, eu falei demais, eu falei de menos, porque eu não controlo isso. Em geral, eu falo demais. Tá ótimo, muito obrigada. Eu vou passar aqui para alguns comentários e perguntas. A Silvia comentou que essa semente vermelha com preto é conhecida como tento, também muito usada no jogo de truco. Isso mesmo, Silvia. Não lembra, tendo, isso mesmo. Não ia lembrar nunca. Ainda bem que tem sempre alguém que estava nesse momento ou que jogou lá no. Mas foi o Charles que trouxe da fazenda essas sementes, né? É um egresso nosso do curso. E ele falou: não, tá muito ruim isso aqui. Aí a gente. E ficou muito mais bonito, porque as sementes são brilhosas e, de fato, deu outra vida para o tabuleiro. Obrigada, Silvia. O Elton, que está por detrás aqui do PET Matemática Pontal, perguntou em qual ano seria interessante aplicar uma atividade envolvendo Mancala e, além disso, com quais conteúdos eu posso relacioná-lo? Sim, essa pergunta sempre me fazem. Qual é a faixa etária? No que a gente comprou, adquiriu para o laboratório, que é esse pensado do ponto de vista mais didático, né? Eles falam a partir dos 7 anos. Só que se você colocar assim, jogos Mancala e crianças, vocês vão ver no continente africano muitas crianças abaixo de 7 anos jogando, né? Então, será que dá para, por exemplo, na educação infantil? No entanto, eu já ministrei aulas na pedagogia, numa disciplina que chama Construção do Conhecimento Matemático, e umas alunas, a gente trabalhou o jogo, e umas alunas levaram para os alunos que eram bem pequenininhos da educação infantil. Aí não deu certo, porque eles quiseram colocar as sementes na boca, né? Quiseram jogar uma semente na outra. Então, a gente tem que ter cuidado. Toda vez que a gente escolhe uma metodologia, né, na nossa prática docente, a gente tem que pensar nisso. Eu vou contar uma outra experiência que aconteceu comigo. Me chamaram para dar uma oficina de Mancala. Então, isso num curso de formação de professores, né, organizado pelo professor Cairo, aqui da UFO. E eu fui e falei, não, eu não vou levar os tabuleiros prontos, não. Como são adultos, são professores, nós vamos fazer isso lá. Aí levei o material reciclável, porque eu queria que o professor fizesse para depois ele reproduzir com os estudantes. Levei estilete, levei cola, levei o material reciclado. O que aconteceu? No meio da oficina, uma professora foi pegar o estilete para cortar e ela se cortou, foi sangue para tudo quanto é lado, né? E aí eu falei, não, nunca mais eu levo, porque você pensa, é todo mundo adulto, não precisa de tesourinha de 100 ponta, tá certo? Mas precisa sim. E foi um desespero, aí parou tudo, vai ter que levar para o pronto-socorro, vai ter que dar ponto, não sei. Então, assim, foi horrível. Cheguei esgotada em casa e falei, não, agora, se for para fazer de novo a oficina, tem que levar os tabuleiros prontos. E aí você ensina depois como é que faz em casa, se você quiser. Aí, se ele cortar a mão, vai embora. E a segunda pergunta do Elton, que é sobre que conteúdos podem ser trabalhados, eu já vi de tudo, Elton. Eu já vi, trabalha com as sementes,
adição, a divisão, né? Mas, como eu disse, os Jogos Mancalas não é um jogo de conteúdo, ele é um jogo de estratégia. Qual conteúdo que trabalha o xadrez? Trabalha a geometria. Eu não gosto muito disso, não, tá? O jogo é de estratégia. Xadrez é estratégia, Mancala é estratégia. Eu costumo dizer que é tipo uma forçação de barra. Eu quero que o negócio seja para o conteúdo. O jogo não foi pensado para o conteúdo. Então, ele é jogado na areia, com sementes. E aí, sim, eu tenho que ter uma estratégia. O próprio jogo de cartas. Que conteúdo trabalha o jogo de cartas? Buraco, sei lá, todos, escopa, qual outro que falaram aí? O truco. São jogos de estratégia também, né? Não tem, mas sempre vai ter um pesquisador que vai pôr um conteúdo lá na dama, no rei, e vai. Mas assim, pode ser adaptado, sim. Isso aí eu acho que sim. Mas a origem não é de conteúdo, é um jogo de estratégia, né? É um jogo de transferência, tem um objetivo, que é juntar o maior número de sementes, né? Então, há uma infinidade de possibilidades para você descobrir como que eu posso utilizar o Mancala em algum conteúdo matemático, mas a origem não é essa, tá? A origem do Mancala, tradicionalmente, é estratégia. A Adriana Rebouças, ela fez um comentário falando que em um dos filmes do Kiruku tem uma cena das crianças jogando Mancala na aldeia, com o tabuleiro feito diretamente no chão. Jura, Adriana? Adriana é do curso da CERT, né? Adriana, não vi. E olha que outro dia eu trabalhei esse filme, é a Adriana do nossa formação, tudo bem? Então, não vi essa cena. E olha que eu já vi esse desenho, agora eu vou ter que ver de novo, porque eu não percebi. E outro dia passei numa disciplina da pós, lá da USP, e eu falei, gente, eu já vi esse filme, esse desenho várias vezes. Toda vez que eu assisto, eu vejo alguma coisa. E o Tabuleiro de Mancala não vi. Então, vou ter que assistir de novo, Adriana, para ver em que parte do filme que tá, porque eu não me lembro. Não me lembro. Obrigada pela dica. Pode falar. A Adriana quer falar? Pode, né? É ela? Não sei. Pode fazer o comentário agora, se quiser. Eu não lembro qual dos filmes que são 3 Kirikou, né? Tem o Kirikou Meninos e Meninas, agora eu não lembro, vou descobrir e te falo depois, Cristiano, mas tem essa cena. Não, na verdade eu quero compartilhar uma experiência. Tá. Então... Oi? Não, então tá. Porque no Quirico é feiticeira, então não deve ser no Quirico. Não, então não é. Porque eu falei, não é possível que eu perdi essa parte. Mas tem o Meninos e Meninas e tem as mulheres, né? Pode ser. Eu acho que é no Mulheres, porque outro dia minhas filhas estavam vendo e falou: ah lá, mãe, eu acho que é no filme Mulheres. Mas eu não assisti, não estava com tempo e acabei não assistindo. Agora eu vou assistir, mas me parece que é no Mulheres. Na verdade, é só complementar a fala da professora Cristiane. Eu pesquiso o jogo, estou terminando a dissertação, com fé, vou finalizar esse desafio no meio disso tudo, e a minha escrita é muito no que as crianças compreendem do jogo, né? Não é o professor, não é a escola, é o que as crianças, assim, elas com o jogo mesmo, assim, né? Então, muito da fala dela. E uma coisa que eu percebi muito, que assim, o jogo, eu sou aqui de Goiás, eu trabalho no Espaço Cultural Vila Esperança, numa escola chamada Escola Pluricultural Deca Iodê. E aí a gente conseguiu adquirir lá em 2007, numa feira de artesanato mundial, uns tabuleiros de jogos do Ghana, bem parecido com o seu, assim, lembra, né? Todo de madeira, eu adquiri um na época também. Então, a gente sempre joga. E os jogos, eles ficam em contato com as crianças, no sentido que não ficam em armários. Isso é uma coisa que eu questiono no trabalho, né? Como que a gente quer que as crianças ou os adolescentes jogam se a maioria dos jogos ficam engaiolados, né? Então, as crianças têm muito acesso ao jogo. E aí eles reinventam. Eles pegaram, a gente joga com a regra parecida do Awali,
do Awari, que é de colher, só que a gente pega da matriz nigeriana, que é bem parecido, né, com a semente aió e tudo, e eles começaram a jogar com 2 tabuleiros ao mesmo tempo, então eles reinventam as crianças, assim, né, elas mesmas colocam estratégias para elas. E lá as crianças jogam desde a educação infantil até o 5º ano, que são as crianças que a gente trabalha. Mas é nessa relação de contato, né? Não é numa vez, num projeto só, é numa constância em um jogo que perpassa uma data, né? Porque às vezes o que a gente vê muito da matemática aparecendo com essa interface africana é muito próximo do 20 de novembro, alguma data, e eu acho que esse é uma coisa que a gente tem tentar desconstruir, né, que ela tem que estar e aparecer em vários momentos de acordo com o que for possível trazer esses elementos, né, e aí a gente vai descobrindo formas, coloca seta, porque a questão da lateralidade para os menores é muito difícil, né, essa coisa de direita, esquerda, né, e aí as crianças desde muito cedo vão aprendendo, porque a relação com o jogo é esse contato, né, sempre próximo, não é uma coisa distante, fechada. Era só isso que eu queria trazer mesmo. Ô, Adriana, e qual é a faixa etária das crianças? Da educação infantil até... Então, quer dizer, começa a fazer parte da rotina delas, né? Porque se eu levo só em uma aula, é isso que vai acontecer. Vai colocar semente na boca, vai jogar no coleguinha, né? Uhum. É de 4 anos as crianças até 10 anos. E é interessante, assim, na pesquisa que eu fiz a roda de conversa, que muitas crianças não aprendeu com adulto, aprendeu com outra criança. Eles falam, não, eu aprendi foi com meu colega. Depois tem um adulto que ajuda numa regra ou outra que às vezes não fica firme, mas o jogo já está fazendo parte da rotina das crianças, que a partir do momento que a própria criança já mostra para outra, já quer dizer que o jogo já faz parte. E elas escolhem, isso é muito interessante, tem uma prateleira cheia de brinquedos. E aí, quando está na hora do lanche, ou na hora da saída, fica um monte de criança que não quer ir embora, o pai tem que entrar para buscar, e é uma luta, porque eles querem continuar jogando. E escolhem jogar. Tem bola, tem peteca, tem um monte de jogos, mas o tabuleiro de Mancala é um dos preferidos dos meninos da escola. Bacana. O Marcelo, o tutor do PET, ele fez uma pergunta também. Cristiane, há alguma relação direta ou inversa entre o número de sementes iniciais em cada cava e o número de movimentos jogados para se chegar ao fim do jogo? Sim, Marcelo, também essa pergunta sempre é muito recorrente, quer dizer, existe um estudo sobre as estratégias e as possibilidades, né? Existe sim, só que a gente começa com 4 sementes, tem regras que começam com 3 sementes em cada cava, e só que o fator sorte assim, uma sorte calculada, sei lá se eu posso falar isso, né? Modifica as possibilidades, né? Então, tem sim estratégias, porque o que você tem que pensar eu vou tirar de qual cava para chegar, para que eu coloque a última semente em qual cava. Então, eu tenho que fazer um estudo assim, de onde eu vou tirar as sementes e onde vai cair a última semente. Então, eu sempre tenho que pensar estrategicamente na minha jogada, mas no final dessa jogada, porque dependendo de onde a última semente cair, e se estiver vazia essa cava que eu coloquei a última semente, eu posso capturar todas as sementes que estão na cava do adversário, né? Como se fosse o que a gente chama de dama de comer uma peça, né? Então, eu posso capturar todas aquelas sementes. Então, não há um estudo proporcional, né? Que acho que foi um pouco a sua pergunta, uma relação direta ou inversa, mas há essa pegada do número de sementes. Eu tenho que sempre pensar, eu tenho quantas sementes e olhar assim em todas as minhas cavas. Qual é a melhor cava para eu tirar todas as sementes? Porque você tem que tirar todas as sementes de uma cava e semear, sendo que a última cava, né, cai em algum lugar. E aí esse algum lugar é que você pensa qual é o melhor lugar e qual é a melhor cava para você capturar as sementes do seu adversário. E uma outra possibilidade também
é quando você transfere as suas sementes para o lado adversário e também pode cair numa cava vazia, né? E também capturar sementes. Então, são o que a gente chama nas regras de jogadas livres, né? Que a gente chama de jogadas livres. E então você vai, pega, semeia uma e tal, que são as regras, e as jogadas livres. Essa jogada é uma jogada livre. Só que eu já vi livros que essas jogadas livres, eu conheço uma jogada livre que é essa, mas eu já vi 4 regras com 4 jogadas livres. E aí só vai aumentando. E quando eu falei da experiência de jogar com o Mussa, aquele meu colega do Mali, ele fazia outras jogadas livres que eu não conhecia, que eu desconhecia. Né? Eu só conheço uma jogada livre. E quando a gente vai jogar no laboratório, ou quando a gente faz algum projeto de extensão, a gente explica, na hora de explicar a regra, essa jogada livre, mas quando a gente faz, aí a pessoa que está jogando, né, fala, não, você roubou. Falei, não, é a jogada livre. A gente explicou a jogada livre. A última semente caiu na cava vazia, então eu posso pegar as suas sementes, né? Mas não há, eu nunca vi um estudo, digamos, um modelo matemático da melhor jogada do Mancala, né? E talvez eu penso que seja, como a gente vê, por exemplo, o jogo, a Torre de Hanoi, há todo um estudo, qual é o melhor número de possibilidades, 2 elevado a n, né? Mas eu acho que isso não foi feito ainda, mas é uma coisa para se pensar, porque a gente tem muitas regras diferentes, né? Então, assim, não vou dizer infinitos, mas pelo menos 200 regras diferentes. Então, as possibilidades podem ser pensadas, mas depende da regra que você está e do tabuleiro, né? Talvez seja um fato que impeça de ter esse estudo matemático do jogo, né? Como a gente tem da Torre de Hanoi e outros jogos, como o Resta 1, a gente tem um estudo matemático sobre o Resta 1, o jogo do NIM também tem um estudo matemático, o Soma 15 tem um estudo matemático, né? Então, mais do Mancala a gente não viu ainda. Aí o Jefferson Sequeira pergunta qual a dimensão exata do tabuleiro e das cavas. Das cavas, né? Aí ficou vago. Mas das cavas, as dimensões, se você for confeccionar, as dimensões têm que ser cavas que caibam aí 3, 4 sementes e que também tem que ser fundo, assim. Se você fizer uma coisa muito rasa, e tem que ser um fundo que você consiga colocar a mão para tirar todas as sementes, que seja fácil tirar. Esse aqui que a gente tem, né, que é parecido aí com o da Adriana, né, ele tem uma profundidade, mas nem tanto, porque eu preciso pegar, eu preciso fazer isso, ó. Se eu conseguir fazer isso aqui e depois semear, eu tenho que semear um por um, ó, e ele não pode sair. A hora que eu semear, não pode cair. Então, tem que pensar como vai ser esse tabuleiro. E, como eu disse, pensar em sementes, porque as sementes, elas aderem melhor à madeira, né? No caso aqui de madeira. E então, é isso, tem que fazer um tamanho, a dimensão que dê para você colocar essa parte da mão todinha para... como se você pegasse um punhado assim de areia, de sal, né? Porque originalmente é na areia. E consiga semear depois, né? Tem que ter. Mas daí eu já vi tabuleiros desses africanos, né? Que vendem nos mercados, eu sempre vejo desse tamanho. Mas como eu mostrei no acervo do professor Cássio, tem que tabuleiros em formato de jacaré, né? Que, então, assim, depende muito da região. E tem uma imagem também que eu mostrei, que é um tabuleiro feito de pedra também, que é um registro histórico, né?
tabuleiro Mancala de pedra. E existe aí pesquisadores, a gente até estudou isso outro dia, portugueses, que descobriram nas calçadas de Lisboa tabuleiros de jogos antigos, do século XIX e tal. Então, há esse trabalho também arqueológico, né? Às vezes são descobertos alguns tabuleiros também de Mancala em algumas regiões, né? Que se trabalha com arqueologia. Mas quando você for pensar do ponto de vista pedagógico, aí você tem que pensar onde que vai ser colocado. Por exemplo, numa educação infantil, existe a roda que pode colocar no chão, né? Uma rodinha que inicia a aula. Agora, se eu vou fazer isso num 6º ano, num 4º ano, no 9º ano, eu tenho que pensar na carteira, na dimensão da carteira, e se aquilo vai ficar ajustado, porque senão eu vou ficar com um trambolho que não cabe em mesa nenhuma, né? E aí vai ficar complicado. Mas, em geral, a ideia é que tenha 12 cavas, né? Então, 6 de um lado e 6 do outro. Isso no jogo nas regras mais fáceis, digamos assim. Mas, como eu disse, existem tabuleiros de 3 fileiras, né? Ou, como a Adriana falou, as crianças jogam com 2 tabuleiros. Eu já vi também, para ficar mais difícil, né? As estratégias. O Silas está perguntando se existem competições com premiações do jogo Mancala no Brasil. Olha, eu desconheço, né? Eu não posso dizer, não tem, mas o que eu conheço são os campeonatos nas escolas, né? Eu estou falando essa escola em São Paulo, né? A Secretaria Municipal de Educação incentivou. Eu sei que na Bahia também tem um projeto da UFBA que eles trabalham com os Jogos Mancala, mas com premiação, assim como a gente vê, por exemplo, no pôquer, né, que não se joga Mancala dinheiro, né? Então, acho que talvez não é como no pôquer ou outros jogos, mas eu desconheço competição, premiação, mas nas escolas, né, que aí tem uma premiação da escola, né, que às vezes é um troféu simbólico, ou uma viagem, essas coisas de escola, um sorvete, né, mas eu desconheço essa competição com premiação, né, mas nós já fomos desafiados a promover, né, um campeonato de Mancala. Mas para promover um campeonato de Mancala, você tem que ter vários jogadores, né, de Mancala. Mas é possível que tenha, viu, Silas? Não posso te afirmar aqui que não tem, mas eu desconheço. O Marcelo solicitou fala, pode falar já, Marcelo. Oi, Cristiano, tudo bem? Acho que a Beatriz fez um comentário antes, Roberta. Se você quiser ler o comentário dela. Acho que a maioria dos jogos que são em duplas ou em grupo acaba tirando a possibilidade de ter uma jogada vencedora. Deve até ter algumas estratégias, mas depende muito do adversário. Esse foi o comentário que a Beatriz fez. Sim, é verdade, porque assim, como eu disse, o estudo matemático do Mancala, assim, como a gente tem em alguns jogos, não há. Mas há esse estudo dessas possibilidades, qual é a melhor estratégia. E assim, quando você conhece, já jogou muito, né? E vai jogar pela primeira vez com alguém que você está explicando ainda, em geral você ganha, porque você já sabe as estratégias que o seu adversário não está de olho, né? Mas isso é em todo jogo, não só no Mancala, é no xadrez, é na dama, em outros jogos também, né? Não, eu queria fazer só uma consideração, Cristiane. Curiosidade mesmo. Esse jogo, ele é só em dupla que ele é jogado, ou não? Sim, é só em dupla. Tá. Quando eu vejo esses jogos, eu fico sempre pensando se dá para readaptá-los.
E aí eu estava pensando assim, será que é possível fazer esse jogo ser jogado não apenas por dupla, mas por mais pessoas? E aí, olhando aqui por alto, não sou especialista, joguei esse jogo uma vez só, acho que foi numa amostra de cursos aqui da UFO, que estava sendo exposto, e aí os meninos me ensinaram as regras. Eu joguei e até ganhei. Por sorte lá, ganhei, mas ganhei por sorte mesmo, porque eu não tinha nenhuma habilidade assim prévia com relação ao jogo. Mas eu entendi que o princípio é o seguinte, né? Você pega lá as sementes numa cava e vai distribuindo elas em sentido anti-horário, não é isso? Bom, se é assim, em sentido anti-horário, me parece que é possível fazer, então, uma roda de jogadores. Então, por exemplo, vamos pensar assim, se eu tenho uma mesa com 4 cadeiras, eu poderia ter ali uma canaleta com 6 cavas para mim, aí tem uma última cava onde eu deposito todas as sementes colhidas, acho que tem um nome específico para isso, não me recordo aqui, e aí o jogador ao meu lado, no sentido anti-horário, também tem a canaleta dele com as 6 cavas, e vai fazendo isso, né, no sentido anti-horário, uma canaleta para cada um dos 4 jogadores. O princípio poderia ser o mesmo, eu tenho que passar as minhas sementes, né, pego de uma cava, vou passando para a cava subsequente no sentido anti-horário, e eu tenho que passar para o meu vizinho no sentido anti-horário. E aí esse jogo seria não jogado por 2 pessoas, mas sim por 4. Ou 5, 6, quantas pessoas tivessem nesse ciclo de jogadores. Isso faz sentido ou eu estou falando uma grande besteira? Eu queria saber isso. Eu nunca vi, assim, eu sempre vejo como no xadrez, né? Mas eu acho que é possível, né? Eu estou te falando assim, um achismo, porque eu nunca investiguei isso. Eu acho que é possível porque eu estou me inspirando na série aí do Gambito da Rainha, em que havia uns campeonatos lá de xadrez em que haviam as duplas, mas não era todo mundo junto, era uma roda, igual você está falando, é uma roda, e aí eu tenho o tabuleiro de xadrez, tem 2 jogadores, mas é uma sequência. Aí eu terminava o tempo, a menina lá, protagonista da série, ia para o outro tabuleiro. E pegava a jogada que estava lá e a partir dessa jogada deixada, continuava. Então, eu imagino que essa sequência de jogadas, e aí era tipo uma equipe contra a outra, tá? Nesse jogo. Então, eu estou pensando que, eu estou fazendo uma analogia, o xadrez é um jogo de duplas, e eu vi essa cena lá, essa possibilidade naquele campeonato. O Mancala é um jogo de duplas, então eu imagino que essa sequência é possível, mas simultaneamente o mesmo tabuleiro, 4 pessoas, eu desconheço, né? Não seria o mesmo tabuleiro, não. Teria que criar um tabuleiro para cada jogador. Cada jogador aí tem... sim, aí eu acho possível sim. Nesse esquema que eu estou te falando, que eu estou me inspirando, que eu vi acontecer com xadrez na série O Gambito da Rainha. Então, eu estou aqui com você, por exemplo, jogando Mancala. Tá? Aí acabou, só que lá tinha tempo. Acabou o tempo, eu vou para outra mesa, né? E aí, no final, só ficou a menina, porque ela era fera demais. Só ficou ela bateu todo mundo, ganhou todos os jogos, né, as jogadas, e venceu o campeonato. Então, no final, teve só um ganhador, e claro, como era a série, ela que protagonizava, ela que ganhou, né? Mas é uma coisa bacana para a gente pensar. Eu estou falando isso porque, às vezes, é possível que, num laboratório de matemática, tente se fazer uma simulação como essa, né? Vamos pegar 3 pessoas, é mais fácil pensar com um número pequeno, né? Na dupla, cada jogador tem 6 cavas, não é isso? Então, no total, são 12 cavas. 12 Se cavas. fosse 3 jogadores, seria 18 cavas. Isso. 6 para cada um, só que a gente vai jogando isso no sentido anti-horário. Sim.
Não, eu acho Mas, que enfim, é o que você disse, né? É preciso fazer um experimento, fazer uma simulação, ver se não infringe nenhuma regra, né? é, Mas talvez porque fosse bastante divertido, né? é, Imagina um número aí de 5, 6 pessoas jogando, né? Esse jogo provavelmente iria muito longe, né? com certeza. É porque quando jogar, eu percebo isso, né, nas jogadas que a gente acompanha. Quando os jogadores entendem, já jogaram muito, sabe das regras, das possibilidades, o jogo fica muito demorado, muito demorado. Então fica como o xadrez, né? Eu acho que isso os jogos de estratégia, né? Eu sei a estratégia que tem que usar, você também sabe. Então, no vacilo de um é que eu vou fazer uma boa jogada, né? Aí que eu te falo que essa sorte planejada, né? Que você está sabendo o que você tem que fazer, mas sei lá, pelo cansaço que já tem. Então, eu percebia isso, e já percebi assim, em aula assim, olha, eu vou fazer isso para a gente terminar, porque isso aqui não vai ter fim, não. Porque aí os dois adversários estão muito seguros e manejam bem aquelas estratégias, assim como no xadrez. E aí fica muito demorado. Acho que é isso. Certinho, Cristiane. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite e pela palestra. Foi muito interessante nessa coincidência de trazer esses assuntos bem no Dia da África, como você falou, e essa diversidade de jogos Mancala que tem, né, também. Você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente passar para a segunda etapa? Não, Roberta, só mesmo agradecer novamente, né? Dizer parabéns aí pela iniciativa do projeto e que tem muita coisa para desvendar ainda em termos de jogos, em termos de estudos matemáticos também dos jogos, né? E estou à disposição sempre aí do PET, tá? Obrigada. Então, vamos passar agora para o momento prático. Eu vou passar a palavra para o Espetiano Vitor, que vai fazer a apresentação do jogo. Bom, pessoal, boa tarde. Como bem adiantou a Roberta, eu sou ex-integrante do grupo, do PET Matemática Pontal, né? Ex também aluno do curso de matemática, né, da UFO, do campus Pontal. Isso porque atualmente eu sou aluno de graduação ainda, né? Do curso de matemática aplicada a negócios, pela USP. E recentemente deixei o grupo, mas estou aqui participando com vocês. Desde já, Roberto, obrigado pela oportunidade. Professora, parabéns pela palestra. E antes da gente passar para o momento prático, eu pergunto aqui se todos que estão presentes baixaram o jogo, conforme divulgado aí pelos canais do PET, seja WhatsApp, Instagram. E se todos baixaram, a gente segue, então. Se não, alguém se manifeste aí, por favor, que a gente redireciona os links, né, para todos poderem participarem. Bom, acredito que todos tenham baixado, né? Agora, antes de a gente iniciar ainda o momento, eu vou aqui escorrer um pouquinho sobre as regras com vocês. A Roberta já está apresentando aí. Bom, pode passar, Roberta. Como a professora bem explicou durante a apresentação, esse é o tabuleiro, né, comumente do jogo Mancala, que tem diversas formas, né, formatos, designers, mas o mais comum é esse, com 6 cavas, 12 no total, sendo 6 para uma pessoa que está jogando, e a outra para você, no caso, se você for um dos jogadores. Esses buracos, como ela bem disse, se chama cava, né, que no jogo mais comum possui 4 sementes dentro de cada cava, e esse buraco, entre aspas, maior, a gente chama de celeiro, que é onde, conforme a gente vai fazendo as jogadas,
as sementes vão sendo depositadas nesse celeiro. Ao final do jogo, quando todas as sementes já terem se esgotado, a gente faz a contagem aí nos celeiros para ver qual dos jogadores ganharam. Pode passar. O objetivo, então, principal do jogo, como já bem foi explicado também, é tentar capturar o número possível de sementes, ou seja, o maior número possível de sementes que os adversários conseguirem, ele em si é o ganhador do jogo, né? Pode passar. Então, como jogar? Bom, começa-se o jogo com 4 sementes, né, como eu já adiantei, em cada cava. O primeiro jogador pega todas as sementes de qualquer uma das cavas do seu campo, né, seu lado do tabuleiro, e distribui a partir da cava subsequente à direita, em sentido anti-horário. Uma semente em cada uma, ou seja, em cada uma cava, inclusive no celeiro do próprio jogador. Vou passar. Bom, na última semente de um jogador for semeada em uma cava vazia no seu lado do tabuleiro, então ele pode capturar todas as sementes na cava oposta de seu adversário. Após a captura, obrigatoriamente será a vez do adversário jogar. Se durante uma jogada a última semente cair no seu próprio celeiro, o seu turno continua e você pode jogar mais uma vez. Então, a professora também já havia explicado durante a apresentação, por exemplo, se eu aqui, na distribuição das sementes da minha cava, a última semente ela cair numa cava vazia, no caso sua, e do lado oposto tiver sementes do adversário, então essas sementes elas são depositadas lá no celeiro. Você consegue roubar essas sementes do adversário. Pode passar. Quando um dos jogadores limpar todas as suas 6 cavas, o jogo terminará. Contudo, seu adversário tem direito de pôr em seu celeiro todas as peças restantes nas suas 6 cavas. Então, é necessário analisar qual é a melhor estratégia. Bom, apresentadas as regras, eu vou compartilhar aqui com vocês o jogo. No caso, eu vou estar usando aqui uma versão para Android. Então, aí, para quem tenha o celular com o sistema operacional iOS, vai estranhar um pouquinho, porque o jogo vai ser diferente. Bom, inicialmente, essa é a interface do jogo, né? Para quem aí é usuário de Android, a gente tem essas 3 primeiras opções. A primeira coisa, para quem ainda não jogou e não fez algumas manipulações aí nas configurações, a gente vem em ajustes e a gente consegue mudar a linguagem, né, o idioma do jogo para o inglês, para o espanhol ou para o Polski aqui, uma terceira linguagem. Eu vou deixar no espanhol, né, que é um pouco mais compreensível, pelo menos para mim, que não sei o inglês, mas aí fica a critério de cada um de vocês. Feito isso, na ajustagem, a gente vai ter a opção continua, que no caso, para eu que já joguei esse jogo, então eu consigo parar, ou melhor, dar continuidade de onde eu já parei, e a nossa primeira opção é novo jogo, que é onde a gente inicia de fato o jogo. Vocês podem notar aí que o primeiro nível é de principiante, né, para quem está iniciando, e conforme você vai jogando e ali atingindo os objetivos, passando de fase, os níveis mais difíceis vão sendo desbloqueados. Então, essa é a interface do tabuleiro. Antes de começar aqui, e deixar que vocês também joguem, aqui no canto inferior direito tem uma setinha indicando um retorno no número 2. Isso aqui serve que quando você começa um jogo, sei lá, e no meio da partida você acha que está muito difícil ou que você errou nos seus passos, você pode apertar nessa tecla que ele retorna todas as peças do início e você meio que começa um novo jogo. Seria um reinício aqui. Bom, a gente vai dar aí de 5 a 10 minutos para vocês
jogarem e tentar vencer aí o seu adversário. E se alguém tiver alguma dúvida ou tiver com dificuldade, pode mandar aí no chat que a gente ajuda. E boa sorte para vocês aí. Enquanto isso, eu vou jogando o meu também. Ah, pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar, notem que, por exemplo, aqui na minha tela, quando eu faço uma jogada, aí o meu adversário também faz a dele, notem que pisca algumas das cavas, é como se fosse uma indicação para você das jogadas que você pode fazer. Não sei se no nível mais difíceis ou subsequentes aí, essa indicação ela continua, mas aqui no nível de principiante ela tem. Conforme vocês forem terminando, vocês comentem aí o que vocês acharam, se achou difícil, se gostou. Ó, o Victor ganhou muito bem aí. Ah, essa eu vou de lavada, hein? Pegando o jeito. E aí, vocês estão conseguindo? Ó, já teve gente que ganhou aí. A gente já pode chamar uma galera para disputa aí, formar um campeonatinho. A galera tá craque, hein? Olha, mas vocês estão tudo ganhando. Quando eu joguei, eu demorei para entender. Perdi feio. A galera tá dominando aí, hein? Rapaz, 43, foi melhor até que eu aí. A Andréia já foi que nem eu. Perdi. A Beatriz também.
Acho que antes de finalizar, a gente podia jogar uma partida aqui, o Vitor vai movendo, e explicar novamente as regras agora na prática. Pode ser. Reseta aí, Vitor. Bom, vou voltar lá, então. Para quem não conseguiu entender ali só no Eu texto. vou voltar no principiante, que é um pouquinho mais fácil, né? Que não sou tão craque assim, fica mais fácil de explicar. Bom, aí... Quer falar, Roberto? Pode falar. Bom, aí o adversário, então, ele começou, né? Iniciou o jogo. Eu, como já foi explicado durante a apresentação, não existe uma receitinha para vocês vencerem. A questão é estratégia e vocês observarem o tabuleiro em si e as jogadas do adversário. Então, eu sempre começo trazendo as peças do início aqui da esquerda para frente. Aí vocês vão observando. E uma das estratégias que a professora falou é a gente não deixar, pode ver que tem duas cavas vazias do adversário acima, deixar elas vazias. Então, se a gente tem um número maior de peça um pouco aqui na frente, na direita, do meu lado do tabuleiro, eu pego, por exemplo, aqui a penúltima cava, que tem 5 peças, e eu vou distribuir ela, e assim eu consigo preencher o espaço vazio do adversário. Agora, note o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, na minha primeira cava aqui, 4 peças, eu conseguiria fazer até essa minha cava que está vazia, e dessa forma eu ia conseguir roubar 7 peças na cava que está oposta. Então, observe aqui, a segunda cava do adversário da direita para a esquerda tem 7 sementes. Então, se eu tivesse 4 aqui na minha primeira, a última cairia aqui na minha cava vazia e eu conseguiria roubar essa peça do adversário. Como eu não tenho, eu vou ser infeliz nessa jogada. Bom, todo mundo conseguiu testar aí o jogo? Agora observe, tá vendo que eu tenho 2 sementes aqui no meio, né? Duas cavas com uma semente aqui no meio. Eu vou mover a semente roxinha aqui. E eu vou conseguir roubar 13 sementes da cava oposta, observe, né? Tá vendo? Então, é um jogo de estratégia, então você tem que ficar bem atento ao número de peças das cavas, as jogadas do oponente, que assim, em uma jogada, eu tinha pouquíssimas peças aqui no celeiro, e uma jogada eu consegui roubar 13 sementes, entendeu? Aí agora, mais uma vez, eu tenho uma aqui, na primeira, né, da esquerda para a direita, e eu vou conseguir roubar 8 sementes da cava oposta com essa jogada. Viu? Então é assim que a gente vai manipulando, vai treinando e a gente fica craque nesse jogo. Agora eu vou pedir para todo mundo assinar a lista de presença para poder ganhar a certificação. Ela está disponível aí no chat. Eu também gostaria de avisar que no dia 5/6, no sábado, sem ser esse, no próximo, vai acontecer a atividade Caminho da Pós-Graduação, conhecendo o programa de pós-graduação da Unicamp. O link de inscrição nessa atividade também vai ser disponibilizado aí no chat. Verdade. Se começar a jogar e esquecer do tempo, vai jogando, que é uma beleza.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos os presentes. Espero que vocês tenham gostado do jogo e da atividade. E tenham um excelente dia. Bom, pessoal, também agradeço aí todos os presentes, todos que interagiram com a gente. Foi bastante gratificante para a gente, para mim, ex-petiano, e também acredito para do grupo PET. Então, espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima. Valeu! E não esqueçam da lista de presença, porque é através dela que os certificados vão ser gerados.